Rosiane imprimiu aqui um curso de capacitação para profissionais, coordenadores e monitores de comunidade terapêutica, né? É um curso para quem trabalha aqui, né? Mas eu acho interessante a gente também para participar, ou se não dá uma lida nesse cursinho. O objetivo desse curso aqui é para os monitores, né? Para a equipe aí da comunidade, né? É lógico que a gente sabe isso aqui com muito mais, a gente sabe muito mais profundo do que esse cursinho aqui só, né? O Dr. Bob, o Bill, tá vendo? O carinho deles aqui, ó. A gente tanto fala neles, né? O Bob e o Bill são os fundadores do AA, né? Os criadores desses 12 passos aqui, né? Depois eu vou deixar aqui em cima da mesa, quem quiser aqui também o Bill e o Bob. Existia 2 tipos de Bill, né? Ó, isso aqui é importante, ó, a gente saber, ó, quem passou em comunidade, quem está em comunidade terapêutica. Programa espiritual e não religioso. A diferença de espiritualidade e religiosidade, né? Aqui a gente trabalha a espiritualidade, religião não, né? Então, é usado por inúmeras irmandades no mundo, né? Então, um programa espiritual e não religioso, né? Então, quando a gente coloca a palavra de Deus, né? Talvez eu coloco os 12 passos de uma forma bastante espiritual, porque eu acho que se a gente não tiver esse encontro com Deus, você não pratica nenhum desses 12 passos, você não consegue mudar, você não consegue remover seus defeitos de caráter, você não consegue reparar os danos que causou, você não consegue ter humildade, porque isso tudo vem de Deus, né? Tudo vem de Deus, né? Então, quando a gente coloca aqui um programa espiritual, é porque a gente tenta, comunidade terapêutica tem essa missão, levar o ser humano que aqui chega, que aqui vem buscar uma ajuda, levar ele para o nascimento com Deus, né? Para nascer com Deus. Ele estava lá fora, no mundo, estava fora de Deus. E aí a gente traz ele para cá, ou ele resolve vir para cá, e nós temos que direcionar ele a encontrar com Deus, a ter um encontro com Deus, né? Esse é o objetivo de comunidade terapêutica. E a pessoa tem que abrir o coração, a pessoa tem que ter um interesse, né? Aqui está de novo, né? A turminha. Ó, fundador do grupo de Oxford, lembra? Esse Oxford aqui teve uma presença muito grande na criação dos 12 passos, porque o Oxford já trabalhava 6 passos, né? Lá do grupo deles, do grupo espiritual deles. Também não era religião, era um grupo, né? Então tem muito a ver o grupo de Oxford. Isso aqui tudo por enquanto é introdução, né? Aí começa os passos. Qual que é o primeiro aqui? Tá vendo a lupinha? Significa que é um passo de conhecimento. Eu tenho que conhecer, né? Toda vez que a gente vê essa lupinha aqui é investigativo, né? É passo de posicionamento. Eu tenho que saber aonde que eu estou, né? Nós que somos de comunidade terapêutica temos que saber de cor sorteado onde que eu estou situado. Por isso que é um passo de posicionamento, ó. Onde que eu estou situado? Por isso que o monitor tem que saber disso. Por quê? Né? Porque ele tem que falar assim, ó, meu filho, você está posicionado onde? Uma doença. Você está estacionado numa doença. O teu carro está onde? A tua vida está onde? Numa doença, né? É importantíssimo a pessoa carregar essa verdade na vida dele. Eu sou um doente, né?
Porque se ele esquecer que ele é doente, ele vai viver como os outros, como os não doentes. E nós não podemos viver como os não doentes. Nós somos doentes. Por isso é um passo de posicionamento. Do primeiro ao quinto é um passo de posicionamento. Significa que eu tenho que situar onde que eu estou. Onde que o Elvis está na vida dele. Ele não é normal. O Elvis não é normal. Normal é o irmão dele, né? A cunhada dele. Eu não sou normal. Normal é a mãe. Eu não sou normal. Eu sou doente, né? Então eu tenho que me posicionar. Quem eu sou, né? É um passo de posição. Quem eu sou? Eu sou doente hoje, eu sou doente amanhã, eu sou doente no Natal, eu sou doente no Ano Novo, eu sou doente em 2021, eu sou doente em 2022, eu sou doente. E uma doença incurável. Portanto, um passo de posicionamento. Depois ele põe um passo de ação, do 6º ao 9º, né? Aonde a gente vai dizer que prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse esse defeito de caráter. Como que Deus vai remover o defeito de caráter se você não o conhece? Tem que conhecer Deus, tem que se entregar a Deus, né? Mas já é um passo de ação. Você tem que saber que você tem que mudar. Aquele caráter que você tinha lá fora, perante o bar, perante a família, perante o vizinho, perante a comunidade, aquele caráter tem que mudar. Por isso é ação. Ação quer dizer, eu entro num processo de ação, né? Ação e movimento, né? Então eu preciso mudar. Aquele estado que eu vivia, a forma como eu vivia precisa mudar. Então do 6º ao 7º, do 6º ao 9º, é eu entender que eu preciso mudar o meu jeito de viver lá fora. Eu não posso ser igual eu era. Porque se eu for como eu era, ninguém está conseguindo me ensinar nada e eu não estou conseguindo aprender nada, né? Nós precisamos ter uma mudança. Nós precisamos ter uma mudança de comportamento. Então, essa é a ação, né? Essa vivência desse livro, desses 12 passos. Depois, 12º ao 10º ao 12º, manutenção, né? Que é a oração, né? Vigiar, né? Manter esse contato consciente com Deus, né? Mas como que eu vou manter o meu contato consciente com Deus se porventura eu ainda não encontrei com Ele? Eu gosto muito daquela parábola da vinha. Lembra? O Senhor passa às 9 da manhã e chama alguém para a vinha dele, para trabalhar, e combina uma moeda de ouro. Depois lá para o meio-dia ele sai de novo, encontra pessoas pelas ruas e fala: vem trabalhar para a minha vinha, eu te pago uma moeda de ouro. Depois lá pelas 3 da tarde o Senhor volta para a rua, encontra pessoas fora da vinha, pessoas que estavam ociosas, e o Senhor então fala: vem trabalhar para a minha vinha, eu te pago uma moeda de ouro. E depois lá pelas 4 da tarde, já quase encerrando o dia, ele encontra novas pessoas ociosas e chama: vem trabalhar na minha vinha, eu te pago uma moeda de ouro, né? O que prova isso pra gente, gente? Que Deus está nos chamando. Ontem a gente falava sobre isso. Deus está nos chamando a vir para a vinha dele. Aí aqui a gente pode fazer uma pergunta: que dia que eu fui para a vinha do Senhor? Aí vocês que não são nada, não tem, vai perguntar para mim: Gilberto, que dia que você foi para a vinha do Senhor? Que dia que você foi chamado e que dia que você foi? Porque a moeda de ouro é a salvação, é o que Deus tem, é a recompensa, né? Para quem vai para a vinha dele. Que dia que nós fomos chamados aí para a vinha do Senhor e que dia que eu fui? E o dia que eu fui para a vinha do Senhor é o dia de fato que eu nasci para Deus. É o dia de fato que eu conheci Deus. Antes eu estava ocioso. Antes eu não conhecia Deus.
Eu ia na igreja, mas não conhecia Deus. Não tinha intimidade com Deus. Eu era um homem carnal. Quando a gente conhece Deus, a gente passa a ser um homem espiritual, né? Então, por isso que o primeiro, o segundo e o terceiro passo é importantíssimo na nossa vida. O resto depois se aprende lá fora, ou se aprende no grupo do AA, do NA. Mas o primeiro, o segundo e o terceiro passo, que são grupos, que são passos onde você vai encontrar com Deus. Você vai para a vinha. Você vai ser chamado a ir para a vinha. Você vai largar de ser homem carnal, homem das drogas, homem do álcool, homem das paixões mundanas, para trabalhar para o Senhor, para ir para a vinha do Senhor, e trabalhar para o Senhor, de forma que você vai nascer de novo, você vai ter uma nova vida, né? Um novo comportamento. Então isso aqui, como é que está ficando para aí? Cabeça para baixo. Depois aqui, ó, passo de posicionamento, ele volta a repetir, né, ó. O que está escrito aqui? Perante a doença. Perante a doença. O primeiro passo, eu tenho que saber o meu posicionamento perante a Doença. Qual que é o posicionamento do Xavier perante a doença? Qual que é o posicionamento? Posicionamento, gente, é isso aqui, ó. Posicionamento é mais ou menos como que a pessoa está, né? Qual que é o posicionamento? Aonde que eu vivo? Eu vivo no meio de uma doença, né? Esse é o posicionamento. Eu perante uma doença que eu tenho. Eu e a doença e eu. Nós estamos misturados, eu com a doença, porque a doença faz parte de mim e eu faço parte da doença. Nós andamos juntos, porque eu não consigo deixar a doença pendurada no varal. Alguém aqui consegue tirar a doença do corpo? Alguém aqui consegue tirar a doença da mente? Alguém aqui consegue tirar a obsessão e a compulsão pelo álcool e pela droga? Então nós somos misturados com essa doença, né? Muito rico isso, a gente saber que nós somos misturados com essa doença, né? Eu e a doença e eu. É o primeiro passo. O primeiro passo que o Bill e o Bob colocaram juntamente com o grupo de Oxford é justamente esse: eu e a doença e eu. Como que eu vou me comportar perante a doença? Como que eu vou? Ó, primeira coisa que a gente precisa saber é conhecer a nossa doença. Você tem uma doença, você tem que conhecer ela, não tem? O primeiro passo é para a gente conhecer a doença. Alguém tem que perguntar para mim: Gilberto, você já conhece a tua doença? Aí eu vou dizer: sim, eu conheço a minha doença. E aí a pessoa insistente, eu gosto de pessoas insistentes, mas o que você conhece da sua doença, Gilberto? Deixa eu te falar o que eu conheço da minha doença. Está escrito ali, ó. Eu sou impotente perante ela, eu não consigo vencê-la. Ela é incurável, né? Aqui, ó, é escrito aqui, ó. Incurável, progressiva e fatal. Eu tenho que entender da minha doença. É igual o Elim com os ratos lá na roça. Eu falei: Elim, você quer acabar com o rato? Só tem um jeito. Você tem que conhecer o rato. Se você não souber o que o rato gosta, a forma como que o rato vive, como é que você vai acabar com o rato? Porque o rapaz foi lá, pôs umas casinhas, um tanto de casinha de plástico com veneno dentro. Ué. Aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre rato, encontrei lá que as casinhas não vão entrar ali nunca na vida, pois ele deixa lá fora ração de cachorro, bolo de fubá, né? Queijo, goiabada. Você acha que o rato vai entrar dentro daquela casinha para comer veneno? Ele só vai entrar ali se ele tiver com fome, morrendo de fome. Falei: ô sua anta, enquanto você não acabar com todo o alimento que tem de fora, o rato não vai entrar na casinha. Colocar lá dentro.
E você vai largar comida, bolo de fubá para comer veneno. Não, tô falando queijo, a goiabada dos coelhos, tinha que colocar dentro da gaiola. Mas ele não vai lá não, ele quer, tem que limpar por fora, é higiene. Na roça você comeu um pedaço de bolacha, esfarinhou, você tem que ir lá varrer, se possível passar um detergente ali, porque senão o rato vai encontrar. É para ele qualquer farelinho, um banquete. Nós temos que conhecer, gente, o que a gente tem para combater. Ele quer combater rato, tem que conhecer. Eu tenho uma doença, tem que conhecer. Como que eu quero? Por isso que é muito rico quando eles puseram uma lupinha aqui, ó. Tem que investigar que doença que eu tenho. Eu sou impotente perante essa doença? Como assim impotente? Eu não consigo vencê-la. Ela é maior do que eu. Eu vou conviver com essa doença o resto da vida. O homem da goiaba falou pra gente aqui no sábado. Eu não consigo, a vontade nunca acaba. Quando ele disse que a vontade nunca acaba, quer dizer que a doença está presente nele ainda. A obsessão ainda está nele. A compulsão ainda está nele. O que mais que eu sei sobre a doença? Alguém pergunta. Gilberto, o que mais que você sabe sobre a doença? Além que você... Eu sei que você não vence a doença, né? E graças a Deus que eu não venço, né? Porque aí eu vou precisar do segundo passo. Porque se eu vencesse, eu não precisava de Deus, do poder superior. Por que o Bill chegou no segundo passo? Porque ele é impotente para vencer a doença. Se você é impotente, você tem que buscar ajuda, né? Se você fosse potente, você não precisava de ajuda, né? Aquilo que eu dou conta de vencer, eu preciso de ajuda. Porventura o Elim precisa de ajuda de Deus para acabar com os ratos lá na roça? Porventura ele precisa de acreditar no poder superior para pedir para Deus acabar com os ratos? Não, ele só precisa de higiene. Aí ele mesmo dá conta. Então ele não é impotente para acabar com os ratos. Impotentes somos nós de acabar com essa doença, porque eu não consigo acabar com ela, porque eu e a doença nós somos misturados, eu e a doença nós somos juntos, a doença e eu e a doença cresceu junto, nasceu junto, né? 17 anos eu e a doença, 18 anos eu e a doença, 19 anos eu e a doença, 25 anos eu e a doença, 30 anos eu e a doença, 40 anos eu e a doença, fiz 51 eu e a doença. A doença está sempre comigo, nunca me largou, nunca vai me largar, e eu nunca dou conta de despedi-la, porque eu sou impotente. Já pensou se o Elias pudesse falar assim para a doença? Dá licença, sai de mim. Você consegue fazer isso? É o nosso sonho, né? O nosso sonho é a gente conseguir vencer a doença. Só que nós somos impotentes. Então o primeiro passo é um passo onde a gente vai ter essa certeza de que nós somos impotentes, não é uma doença incurável. Ela faz aniversário comigo, né? Ela cresce comigo, ela engorda comigo, né? O meu cabelo cresce com a doença. Minha barba cresce com a doença. Eu sou doença. A doença e eu é um só. Não tem como distinguir o Soiraí da doença. Não tem como separar o Soiraí da doença. Viu o Soiraí, viu a doença. Viu a doença, viu o Soiraí. Porque é junto, né? Nós temos uma doença. É isso que é o programa, né? O programa é esse. Primeiro passo, perante a doença. O meu posicionamento perante a doença. Uai, se perguntarem para mim, você é doente? Eu falo, eu nasci doente, cresci doente e vou morrer doente. E tem gente buscando cura ainda. Não sei aonde, porque não está escrito aqui incurável. Você já pensou uma pessoa vir para a comunidade terapêutica e falar assim, não, agora eu estou curado. Agora eu estou curado. É porque não aprendeu nada. Porque, gente, essa palavrinha aqui que a gente chama de PIF,
progressiva, incurável de fins fatais, isso aqui todo mundo sabe. Ela é incurável. A doença que eu tenho, eu vou morrer com ela vai para o caixão de defunto comigo. Né? Não tem saída. Vai morrer comigo. Graças a Deus que vai morrer comigo. Né? É uma doença de hábito, de vício, de emoções e de relacionamentos. Ou seja, o que eu tenho que conhecer? Que essa doença ela atrapalha os meus hábitos, ela me direciona para os meus vícios, as minhas emoções e os meus relacionamentos. Gilberto, alguém muito esperto pergunta assim: Gilberto, onde que essa doença te atinge? Ela dói onde? Ela dói nos relacionamentos. Ela dói na saúde, ela dói nas emoções, ela dói nos sentimentos. Né? É uma doença que causa uma dor, vamos dizer assim, uma doença incurável que causa uma dor, principalmente com relacionamentos. Meus relacionamentos são rompidos, porque eu me transformo, né? Os efeitos dessa doença. Todo mundo, até sabe os efeitos da doença, ela já viveu na doença. Ela já esteve, ela vive, ela já esteve no auge da doença, ela sabe o que causa. Só nós vamos saber o que essa doença causa, porque nós passamos por ela. Por isso que um dia chega alguém perto da gente e fala assim: não bebe não usa não. Você tem que falar para a pessoa: dá licença, você não sabe o que é isso, não. Você não sabe o que você está falando. Você não é doente. Uma pessoa que não é doente, como é que ele vai ensinar a gente a sair do álcool? Ele não sabe o que é. Ele vai ali, bebe um chopp e vai embora para casa, dá lição de moral para a gente. A pessoa não sabe. Por isso que nasceu esse grupo, porque esse grupo é uma irmandade, todos com a mesma doença. Quando a gente entra num grupo de alcoólicos anônimos, num grupo de narcóticos anônimos, a gente está entrando num grupo todos com o mesmo diagnóstico. Ali só tem doente com a mesma doença. Nós estamos entrando no hospital, igual esse coronavírus aí, né? Todos com a mesma doença. Agora já pensou eu chegar aqui e falar: gente, coronavírus dá dor no braço, dá dor no pé, dá dor na barriga. Coronavírus é perigoso, coronavírus mata, coronavírus, tá dor para todo lado. Aí alguém pergunta: você está com coronavírus? Eu falo: não. Então como é que você sabe? Ouvi falar na televisão. Não tem autoridade para falar da doença quem não é doente. Só nós que somos doentes temos autoridade para falar da doença. Por isso nasceu o 12º passo, para transmitir para outro as características da nossa doença, porque você vive a doença e você está apto a passar para o outro o que é a doença. Essa função é nossa, não é de quem não é doente, pelo amor de Deus. Por isso que a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão não tem condições de nos ajudar em nada, só atrapalhar. Porque eles não são doentes, eles não sabem nada. Aí às vezes o irmão fala assim: eu já cansei de falar para essa anta. Não, você já cansou de falar, mas você não sabe o que é a doença. Cansou de falar o quê? Você falou bobagem, né? Isso aí não tem conserto, não. Aí ainda fala assim: não, porque eu sei beber, essa anta aí não sabe. Eu sei usar uma droguinha, essa anta aí não sabe. Não é porque um sabe, o outro não sabe, é porque um tem a doença, o outro não tem. Eu não sei beber, se eu tomar uma, eu tenho que comprar uma garrafa logo. Por quê? Porque uma só não satisfaz. Porque você é doente. Porque você é doente. E essa doença no Roberto vai caminhar com o Roberto, né? Assim como a doença do Roberto não é só essa arrastar a perna, né? A doença do álcool e da droga também está nele, não sai de jeito nenhum. Porventura o Roberto agora pode sair correndo aqui no corredor e
e falar: minha perna agora está endireitada? Não. Isso aí vai carregar. Ele tem que caminhar com isso. A doença do álcool e droga é a mesma coisa, não vai sair nunca. Gilberto, mas você está desafiando Deus, dizendo que Deus não faz milagre? Em relação a essa doença, nós já sabemos que Deus não cura essa doença. Deus dá sanidade. É diferente de cura, porque se você for curado, você pode beber socialmente. Essa doença não pode ter cura. Ah, mas eu quero a cura. Para quê? Você beber uma cerveja? Para você não praticar o 12º passo e ajudar outras pessoas? Aí você quer ser curado e os outros morrem na doença, com cirrose, com não sei o quê. Essa doença Deus não cura. E se Deus curar alguém, eu vou cobrar a Deus. Por que vai curar alguém? Não curou eu. E a palavra, o 2º passo, viemos acreditar no poder superior, que é essa parte aqui, ó. O nosso posicionamento perante o poder superior. Não tem o posicionamento perante a doença? Você tem que entender como é que é a doença. A doença é incurável. Eu não posso querer a cura nunca na vida. Alguém falar assim: mas Deus tem poder de fazer milagre, Deus, se quiser, Ele vai me curar. Responde para si mesmo: você quer essa cura da doença? Para quê? Para você beber socialmente? Ah, não, Gilberto, eu quero a cura para não ter vontade mais. Eu não quero ter vontade de beber mais. Eu quero ficar sem beber, mas eu não quero ter vontade mais. Ah, você quer o caminho fácil. Você quer a cama para deitar. Você quer o sossego, a paz, né? Ah, meu filho, vai conhecer Deus, porque Deus não trabalha desse jeito. Quem conhecer Deus vai ver que ali é apertado, é seco. Não é brinquedo, não. Vem para a vinha do Senhor para você ver como é que é. O próprio Senhor fala: o caminho é estreito. O caminho não é largo. Muitos são os que entram pelo caminho largo, e poucos os que entram pelo caminho estreito. Por que poucos? Porque aqui a coisa é feia. Mas a gente sabe o que a gente pede para Deus? No maior pecado da humanidade, no maior pecado, no maior absurdo do mundo, que Deus tira a vontade dele. Eu não quero ter vontade mais. Que pecado. Exigir de Deus que você pare de sofrer quando Ele derramou o sangue por nós. Você vai pedir a Deus para parar de sofrer, quando a palavra de Deus nos ensina a sofrer. Será que nós vamos ter coragem de pedir cura? Ou nós vamos pedir a sanidade? Ou nós vamos pedir a coragem para dar conta daquilo que eu não posso mudar, para aceitar as coisas que eu não posso mudar, e coragem para modificar a que eu posso mudar? Será que nós já aceitamos essa doença? Alguém aqui ainda está revoltado com essa doença? Ou nós já estamos alegres com essa doença? Porque essa doença, assim como aquele monte de esgoto que aquele rapaz pulou no esgoto, foi o caminho dele para vir para Deus, essa doença é o alçapão que nos pegou para trazer para o redil. Alçapão é um negócio que a gente usava na roça para pegar passarinho. Essa doença foi o modo pelo qual Deus está usando essa doença para trazer a gente para Ele. Porque pelo chamado, somente pelo ouvido, nós não vamos vir. Foi preciso uma doença. Para mim foi preciso uma doença. E o nosso posicionamento perante Ele, perante o poder superior? Como que está? Você já conhece Deus? Quanto tempo de intimidade com Deus você tem? Aí alguém mais esperto fala: Gilberto, você já conhece Deus?
falava, conheço. Não na profundidade, mas já conheço Deus. Gilberto, como que você pode garantir que você conhece Deus? Eu vou te dar um testemunho. Eu vou dizer assim, sabe por que eu tenho certeza absoluta que eu conheço Deus? Porque eu sou impotente perante uma doença que eu tenho. Eu sou impotente perante uma doença. E faz 13, 14 anos que eu não deixo essa doença manifestar em mim. Agora, Soirai, me explica como que um ser humano tem uma doença, como que um ser humano é obsessivo e compulsivo igual eu, porque eu sou obsessivo e compulsivo pelo álcool, e fico 14 anos sem pôr o bico no álcool. O senhor conheceu o poder superior. Houve um encontro com o poder superior. Porque se eu tivesse há 14 anos sem pôr o bico no álcool, vencendo por mim mesmo essa doença, sem conversão, só por vontade própria, alguém chegar aqui e dar um testemunho, porque eu faz 14 anos que eu não bebo, porque eu tenho palavra, falei que não bebia, não bebo mesmo. Essa pessoa acabou de dizer que ele não é impotente perante o álcool, ele acabou de dizer que ele é potente para parar de beber. Essa pessoa não conhece nada de 12 passos, essa pessoa não conhece nada de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, essa pessoa não entende nada da nossa doença, portanto ele não é doente. Porque a nossa doença, nós somos impotentes. O Elvis só tem um jeito de sair dessa doença. Qual? O mesmo que eu usei. Encontrar com Deus. Batismo. Entrega. Se você não encontrar, você vai voltar a beber. Você vai voltar a usar droga. É certeza o que eu estou dizendo. Qualquer um aqui que está sentado conosco aqui, qualquer um que está ouvindo esse vídeo aí, essa doença só tem um jeito. Eu preciso conhecer Deus, eu preciso conhecer a doença, assim como eu preciso conhecer o posicionamento dessa doença, eu misturado com a doença, eu e a doença. Nós fazemos aniversário juntos, nós crescemos juntos, nós engordamos juntos. Eu e a doença, nós somos um só. Eu e a doença, nós somos um só. Agora eu preciso me transformar, eu e Deus, num só. Eu e Deus, num relacionamento, eu e Deus, porque é o único capaz de me dar sanidade. Sanidade é uma mente que só Deus consegue dar, uma mente sã. E por que eu preciso de uma mente sadia? Elias, como que é a minha mente? A minha, do Gilberto. Não a que Deus me deu, a minha. Duas palavrinhas. Poluída. Hã? Poluída. Poluída, obsessiva e compulsiva. Porque eu e a doença, nós caminhamos juntos, de forma que a minha mente, a mente do Kaique, a mente do Soirai, a mente do Elielso, nós temos uma mente obsessiva e compulsiva a vida inteira. O Gilbertão aqui, ó, precisou de um Deus, encontrar com Deus, misturar com Deus, para Deus tirar minha mente velha e me dar uma mente sadia. Qual que é a mente sadia? Sanidade. Sanidade. Muito terrível quando a pessoa não escreveu isso aqui. Procurei e ele talvez deixou de apresentar para isso aqui uma das principais graças que desce do poder superior. O que ele escreveu aqui?
Ele descreveu o meu posicionamento com o poder superior. O superior. O que ele pôs aqui? Perante o poder superior. Ele pôs prazer, raiva e convivência. Convivência com o poder superior. Vim trabalhar na vinha do Senhor. Eu quero, de fato, eu tenho uma doença, não tenho? Sim. Eu tenho uma doença. Como é que é essa doença? Incurável, progressiva e de fins fatais. Eu quero, de fato, viver com essa doença, porque eu não vou sair dela nunca, e arrumar um meio, eu preciso arrumar um jeito de viver com essa doença, porque eu nunca vou conseguir ficar sem ela. Esse é o primeiro passo. Eu e o Elvis ali, nós nunca na vida vamos conseguir ficar sem a doença. Quem vê o Elvis vê a doença, quem vê a doença vê o Elvis, quem vê a doença vê o Gilberto, quem vê o Gilberto vê a doença. É tudo misturado. Aliás, eu podia andar, ao invés de escrever aqui cartório de protesto, eu escrever aqui, ó, a doença está dentro de mim. Né? Aliás, acho que eu vou pôr um bilhetinho aqui agora. O dia que eu chegar aqui, ao invés de cartão, vou pôr a doença está dentro de mim. E de fato a doença está dentro de mim. E ainda podia pôr outro bilhetinho aqui embaixo, escrever: a doença está dentro de mim e não sai nunca. Poderia complementar: a doença está dentro de mim e não sai nunca. E eu ainda poderia complementar, colocar aqui: a doença está dentro de mim, não sai nunca, e eu sou impotente perante ela. Alguém poderia dizer assim: olha, esse rapaz está morto, coitado. Ele tem uma doença dentro dele, ela não sai dele nunca, e ele é impotente perante ela. Quando o Bill descobriu isso, o que ele fez? O dia que o Dr. William falou para o Bill que ele não tinha condições de vencer essa doença, foguete soltou o foguete e falou assim: aí, então não adianta eu lutar mais. O Dr. William falou para ele. O Dr. William está com a carinha aqui, é um velhinho até bonitinho, bom. O Dr. William, o dia que o Dr. William falou para o Bill que não adianta, não adianta você lutar não, você não dá conta dessa doença não, você sozinho não consegue. Você pode largar a mão. Tira o cavalinho da chuva. Aqui o Dr. William, esse careca de cabeça branca. Bonitinho o sujeito. Esse sujeitinho falou pro Bill assim: meu filho, tira o cavalinho da chuva. Você nunca na vida vai dar conta dessa doença. Esquece. Descansa, para de ficar lutando, porque hoje essa semana eu não vou beber, esse mês eu não vou beber, hoje eu não vou beber. Esquece, tira o cavalinho da chuva. O Bill, que não era nada bobo, falou: pera, calma, pera aí, deixa eu entender isso aí. Você está dizendo que é para me esquecer dessa doença, porque eu estou dizendo que você não vai vencer ela nunca. Você tem que achar alguma coisa que faça ela paralisar. E o que é? Aí o Dr. William falou para ele: agora a notícia não é nada boa. Porque de certo o Bill estava esperando um remédio, né? Um botãozinho que você vai na farmácia e toma, né? Já pensou chegar para o Eliel e falar: Eliel, você não vai vencer essa doença nunca na tua vida. Sabe esse álcool, essa droga, essa obsessão, essa compulsão que você tem? Esquece, tira o cavalinho da chuva que você não vai sair disso nunca. Aí o Eliel fala assim: mas eu vou morrer nisso? Eu vou falar assim: não, Eliel, tem uma saída. Uai, o que é? Fala para mim logo depressa, correndo, que eu vou lá buscar. Pois é, você tem que trabalhar na vinha do Senhor. É a única saída, é você trabalhar na vinha do Senhor, ser servo de Deus, misturar com Deus. É isso que o Bill criou no segundo passo. No primeiro passo,
impotência, não dou conta. No segundo passo, isso aí é mais ou menos, gente, igualzinho Viagra. Não criaram o Viagra? O Viagra o que que é? Você não se torna impotente sexualmente? Você consegue fazer o trem subir? Não, você tem que buscar a ajuda do Viagra. Aí você toma uns 14 botãozinhos daqueles, né? De certo o trem melhora. O Dr. William falou pro Bill assim: Bill, esquece essa doença, você não consegue vencê-la, ela está dentro de você, ela faz parte de você, ela cresceu contigo. Se você tem 30 anos, ela tem 30 anos aí dentro de você, ela já está cabeluda aí dentro, né? Essa doença já está cabeluda, você não consegue tirá-la, você não consegue vencê-la, você é impotente, você é pequeno, ela é grande, você é fraco, ela é forte. Não tira o cavalinho da chuva, você não consegue vencer essa doença. Aí o Bill falou assim: eu vou morrer então? Eu vou dar um tiro na cabeça? Calma. Existe uma solução. Uma. Sabe a obsessão e a compulsão que você tem na sua mente? Ela não vai sair nunca. Você vai ter que caminhar com essa obsessão e a compulsão a vida inteira. Só tem uma coisa que anula essa obsessão e essa compulsão: o que você recebe de Deus. Vocês acham que o Bill saiu de lá com a fórmula na mão? Ou ele teve que estudar muito para buscar a solução para a vida dele, para a doença dele? Gente, esse Bill teve que entrar num grupo de Oxford, conhecer profundamente esse grupo de Oxford. Cadê o trem aqui? Conheceu esse hominho aqui, ó. Esse de óculos aqui, ó. Fundador do grupo de Oxford. O Bill, da conversa que o Bill teve com o Dr. William, ele foi para casa dormir? Não. O dia que ele admitiu que ele não dava conta do cabeludo que estava dentro dele, do monstro que ele carregava, chamada doença, compulsão e obsessão, o dia que ele descobriu que ele nunca ia vencer na vida por conta dele, sozinho, ele foi em busca do tratamento. Ele foi em busca da solução. Ele foi para o grupo de Oxford, que é um grupo espiritual. E lá ele teve aquilo que ele chama de raio branco, que não foi da noite para o dia, foi 6 meses depois. Depois de 6 meses frequentando o grupo de Oxford, já interagido com aquele grupo, ele teve o despertar espiritual. E sabe qual foi o despertar espiritual dele, que ele chama de raio branco? Escrever um livro. Ele não pensou em escrever o livro. Sabe o que o Bill pensou em fazer em relação aos alcoólatras do mundo inteiro? Naquela época não tinha droga. Sabe o que ele pensou em fazer? Ele pensou em criar discípulos. O Bill começou a criar uma instituição. Nessa época ele já estava com o Bob. Eles começaram a criar uma instituição para fazer discípulos e missionários, porque esses missionários iam levar essa mensagem para os alcoólatras. O que o Bill pensou? Eu tive uma saída porque eu conversei com o Dr. William, o Dr. William me explicou a doença, falou que eu não dava conta dela, eu busquei ajuda espiritual, consegui ajuda espiritual, hoje eu sei a saída da doença, hoje eu sei manter eu com a doença sem usar a doença. O Bill falou assim: nós precisamos enviar mensageiros para o mundo inteiro. O Bill ficou desesperado. Eu preciso mandar mensageiro para o mundo inteiro. Só que aí o Bill, diz o livro azul, esse livro lindo que nós temos aí, o livro fala assim: o Bill saiu falando para as pessoas
Pegava um alcoólatra na rua e falava, vem cá meu filho, eu conheço, você não precisa beber mais não. Aí explicava para ele correndo lá, falava assim, você tem uma doença que você não consegue vencer. Você tem que procurar a espiritualidade. E se você procurar a espiritualidade, você vai ter um despertar espiritual. E esse despertar espiritual vai dar força para você parar de beber. O Bill falava, virava as costas, acabou lá no bar. De forma que ele quando falou com 20, 30 pessoas, de repente ele voltou lá no Dr. William e falou, Dr. William, parece que só eu que entendi o trem, ninguém entende. O Dr. William falou assim, calma, Bill, não é assim não. Se você não mostrar para a pessoa, Bill, se você não conseguir colocar para o ser humano, se você não conseguir realmente mostrar para o dependente que ele é impotente, não adianta você falar para ele que ele é impotente, você precisa explicar para ele por que ele é impotente. Porque o Bill chegava perto de mim e falava, Gilberto, você é impotente. Eu falei, o senhor tá doido, né? O Dr. William falou, passa a explicar, a convencer a pessoa de que ele é impotente. O Dr. William falou assim, vou te dar 3 perguntinhas para você fazer pro rapaz. Quando você encontrar um alcoólatra na rua, você faz 3 perguntas para ele. Se as 3 perguntas ele responder, dependendo da forma que ele responder, você vai saber se ele é alcoólatra. Aí você vai ter um direcionamento com ele, para levar ele para o grupo do Oxford, que queria levar todo mundo para lá. Aí ele chegava perto dos alcoólatras, falava assim, me responde uma coisa, toda vez que você bebe, você embriaga? A pessoa falava assim, sim, toda vez que eu bebo, eu embriago. Você já conseguiu beber pouco? Não consegui beber pouco. E tinha uma outra pergunta que eu esqueci. Tinha a ver com relacionamento. Mas enfim, essas 3 perguntas, depois dessas 3 perguntas, ele entrava com o grupo de Oxford. Falou, pois eu tenho um caminho para você. Porque aí o que eles fizeram uma reunião, né? Já tinham umas 30 pessoas nesse grupo, né? E eles então resolveram escrever o livro, né? Esse livro que a gente chama de livro azul, né? Que é o livro dos 12 passos, mas na época ainda não tinha os 12 passos. E fazendo o livro, na medida que ele ia escrevendo, ele criou os 12 passos. Não só ele, porque quando eles fizeram, todos eles trabalhavam. Ele trabalhava na Bolsa de Valores, o outro trabalhava era médico, enfim, tinha várias pessoas. Cada um ficou com um pedaço do livro para escrever. Por isso que chamou Alcoólicos Anônimos, porque eles falaram, todo mundo vai ajudar a escrever e ninguém vai pôr o nome, para ninguém querer se aparecer mais do que o outro. Nasceu o Anônimos, né? Alcoólicos Anônimos, porque o livro foi escrito por pessoas distintas, mais de 34 pessoas fizeram parte da escrita desse livro, né? Cada um ficou com um pedacinho para escrever. E dessas pessoas que escreveram esse livro, ninguém poderia pôr o nome, ninguém poderia pôr autoria sua. Eu falei, não, isso aqui ninguém tem autoria, né? Aí nasceu a palavra Anônimos, né? Enfim, eu entrei por um caminho aqui para dizer para vocês que onde que o Bill conseguiu, o desespero dele era passar para os outros que a pessoa não dava conta de vencer a doença, só que ele não estava sabendo como passar, e nasceu então, gente, esses 12 passos que nós estamos estudando aí, ó, né? Que nós colocamos aqui, ó. Primeiro, perante a doença, depois perante o poder superior, e agora perante quem? A mim mesmo. Então nós temos 3 posicionamentos, ó. Nós temos 3 posicionamentos. Perante a doença, como que eu
perante a doença? Eu sou a tampinha, a doença. Como que é eu perante a doença? Ou melhor, eu sou a doença é a tinta desse. Eu sou o. Como é que chama isso aqui? Eu sou o pincel. A doença. Como que eu me comporto perante a doença? Como que sou eu perante a doença? Eu já conheço a doença que eu tenho? Eu já sei a doença que eu carrego? Eu já busquei informação sobre essa doença justamente no século, eu lembro direitinho, Marquinhos está aqui. Um dia Maria falou assim: Gilberto, o Marquinhos está tão doido. Eu chamei de Marco. O Marco está tão doido. Ele chegou aqui para mim falando que eu não entendia nada do Bolsonaro, que eu nem sabia quem era o Bolsonaro, né? Eu falei: Maria, preocupa não, pois ele não sabe nada da doença que ele tem. Você pode não saber nada do Bolsonaro, mas ele também não sabe nada da doença que ele carrega. Porque até naquele momento ele não sabia nada da doença que ele carregava. Assim como o Bill também não sabia nada da doença, assim como eu também não sabia nada da doença, assim como se tiver alguém aqui que quer sair dessa doença sem conhecer a doença, tira o cavalinho da chuva. Porque se você quiser sair dessa doença sem conhecer a doença que você tem, tira o cavalinho da chuva. Eu perante a doença, eu perante Deus e eu perante mim mesmo doente. Como que eu vivo? Eu perante a doença, eu perante Deus e eu perante mim mesmo. Quem fizer um resumo disso aí, como é que é eu perante a doença? Eu já sei o que é essa doença, eu já sei o que é obsessão, eu já sei o que é compulsão, eu já sei que eu não consigo vencer esse monstro peludo que eu carrego. Eu já sei que essa doença é incurável, de fins fatais, mas não é só decorado, não, porque Deus me livre. Eu tenho uma doença, eu sou adicto de fins curáveis, incuráveis, de fins fatais, me dá um gole aí. Nossa Senhora! Isso não adianta nada. Esse negócio de decorar, isso não vale nada, pelo amor de Deus. Eu não decorei isso até hoje. Pode perguntar para mim que eu não sei. E não quero saber também. Porque não é isso que eu preciso decorar. Também não conheço a Bíblia decorada de forma nenhuma e não quero saber também. Não sou de guardar versículo, não sou de... Eu leio lá uns pedacinhos, talvez nem olho lá aqueles numinhos pequenos, também não enxergo. Nós precisamos conhecer eu e a minha doença. Como que é o meu relacionamento eu e a minha mãe? Como é o relacionamento entre eu e minha irmã? Como é o relacionamento entre eu e meu irmão? E agora entre eu e minha doença? Eu vou me entregar à doença? Ou eu vou me entregar a um poder superior? Porque quem quiser entregar a doença é facinho, não é? É só chutar o pau da barraca. Bom dia, seu João. É só chutar o pau da barraca e você falar assim: quer saber de um caso? Bora! Beber, cair, levantar, beber, cair, levantar, beber, cair. Aí você não quer saber de doença, você não quer saber se tem irmão, irmã, pai, mãe, sobrinho, passarinho, papagaio. Você não quer saber de relacionamento, você não quer saber de igreja, você não quer saber de nada, você quer rosetar, né? Você quer ir pro mundo cabacinho que é bom, né? Você quer gozar a vida, você quer curtir a vida, e aí depois ainda quer ir pro céu. Né? Não é bem assim. Se nós de fato quisermos entender essa doença, eu e a doença, estudo, tem que estudar, reflexão, meditação, fazer o quarto passo, né? Amanhã nós vamos passar aqui pelo quarto passo, minucioso inventário, como que é eu com essa doença, como é meus relacionamentos com essa doença, como tem sido eu no trabalho com essa doença, como tem sido eu na família com essa doença, como que essa doença tem atingido o meu relacionamento, eu com fulano, eu com ciclano, eu com tal, como que essa doença tem me atingido financeiramente, como que essa doença tem me atingido
na sociedade, como que essa doença tem atingido eu com meus dentes, eu com a minha saúde, como que essa doença tem me atingido? Aí você vai chegar, nossa, essa doença acabou comigo. Beleza? Aí a pessoa não pega o poder superior, não. Fica ele com a doença, ele querendo vencer a doença. Vai vencer? Ah. Aí ele precisa agora tirar a doença do caminho e falar, essa eu não venço. E buscar quem vence, que é o poder superior. Agora eu com poder superior. Só que agora envolve conversão, envolve batismo. Batismo é negar o mundo. Batismo nem ir lá na água e molhar, não, né? Eu chegar lá, baixar a cabeça dentro do rio, né? Tá igual o rapaz que o pastor baixou a cabeça dele lá. Você viu Jesus? Não vi não. Baixou de novo. Você viu Jesus? Não vi não. Você viu Jesus? Você tem certeza que foi aqui que ele afundou? Batismo não é só baixar a cabeça. Ou não é lá na igreja católica, porque lá nem o batismo não é, porque o batismo ele vem com a confirmação da crisma depois, né? Quando realmente a gente renuncia, que a crisma, que é a renúncia, né? O batismo nada mais é do que você negar o mundo, renunciar ao mundo, renunciar a Satanás. Isso é batismo, mas não um batismo de ritual, né? Nós temos que esquecer esse negócio de ritual, né? O ritual é mais ou menos você pegar o prego da mão que fincou Jesus e beijar o prego. Não temos que beijar o prego. Nós não temos que beijar beijar que fala? Ou beijar? Beijar o prego do dedo que saiu da mão. Nós temos que ver o sangue, o esforço dele naquela cruz para me limpar. Porque senão eu penso que eu beijei o prego, eu já estou no céu. Isso é ritual, né? Nós temos que parar com esse negócio de ritual. O rito é muito importante, tem que ter rito mesmo para não virar bagunça, né? Mas o rito é apenas disciplina, mais nada, né? O rito tem, a missa tem um rito, o culto tem um rito, a igreja tem um rito, tudo tem um rito, né? Mas, pelo amor de Deus, né? Não vai batizar por ritual, não é? Nós temos que batizar porque eu vou negar o mundo e aceitar Jesus. Terceiro passo, essa entrega. Então, por favor, gente, esse papelzinho vai ficar aqui para quem quiser dar uma olhada. Não tire de sequência, que amanhã nós vamos continuar passando por eles, que eu achei interessante. É para os monitores, é para capacitação, ó, chama curso de capacitação para profissionais, coordenadores e monitores de comunidade terapêutica. Ou seja, nenhum monitor do mundo poderá se atrever a ser monitor sem conhecer um pouco os 12 passos, né? Agora, nenhum residente de comunidade terapêutica poderá se atrever a ficar só com isso aqui. Isso aqui numa aula a gente, né, mastiga isso aqui, se for fazer prova tira 11 valendo 10, né? Nós temos que ir muito além, porque a doença está em nós. O Elvis não pode ficar só nisso aqui. Isso aqui é para monitor, né? E se nós temos um monitor que de fato também tem a doença, porque esse é o grande... É o que o Estado quer, né? Que eles querem que realmente a gente aproveite os profissionais. Desculpa de eu te chamar o TT para tomar café. É porque... Não, se você tivesse passado retinha, aí tinha menos problema ainda. Vou só escovar os dentes, estou ouvindo. Corre lá, vai lá. Então, pra gente isso aqui é pouco. Eu e a doença, eu e Deus, eu e eu mesmo. Isso é muito pouco para quem quer vencer essa obsessão e essa compulsão. Eu e a doença, eu tenho que saber tudo dela porque ela está em mim. Um monitor não, é só saber por alto, mas e eu que tenho a doença? Eu tenho que saber tudo dela, tudo. É igual o rato lá com Elim. Fala, Elim, você quer vencer o rato?
Conheça esse rato, mas na profundidade dele. Você tem que saber tudo de rato. A hora que ele sai, que hora que ele vem, que se ele entra pela esquerda, se é pela direita, se ele sobe, se ele desce. Porque senão você não vai pegar esse bicho. Você está tratando dele. Eu e Deus. Ah, poder superior. Aí tem gente que fala, poder superior, 24 horas, poder superior. Hã? Meu filho, isso aqui é o remédio. Se você não conhecer profundamente e tomar o remédio, como é que você toma Deus? Porque o sonrisal você põe aqui, ó. Adianta você pôr no copo aqui e deixar ele fervecer? Você não tem que mandar para dentro? Para fazer efeito? E Deus? Como que Deus vai fazer efeito no Soiraí, menino? Como que Deus vai fazer efeito? Como que Deus vai agir? Como que Ele vai trabalhar? Que Deus é esse? Como que eu e Deus? Como que eu vou conhecer Ele a ponto dele agir em mim? Ah, vou na igreja. Vou na igreja. Ah, vou lá tomar cinza. Ontem jogaram um caminhão de cinza na minha cabeça. Ontem. E eu mesmo. Eu e mim mesmo. Mas não e eu mesmo que nasci bonitinho no colo de uma madrinha, fui beijado, fui amado. Mas eu depois de um vício, eu estragado, eu massacrado por uma doença, eu castigado por uma doença, mendigo, doente, pedidor, rebentado, sujo, eu com essa doença que me levou à morte, que me levou ao estrago, que me levou à mendicância, que me levou à miséria, que me afastou da minha família, que me tirou minhas coisas que eu tinha, como é que eu vou viver? É muito estudo, não é? E às vezes a gente acha que a gente está aqui, se não, para estudar. Talvez a gente pense que está aqui porque, se eu ficar aqui 6 meses eu vou recuperar. Vai recuperar? Tira o cavalinho da chuva. Pode ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos. Se você não passar por esses 3 níveis aqui, ó, profundo, na profundidade, esquadrinhar e quando a gente põe aqui esse quadradinho, sabe quando faz os quadradinhos? E você tem que observar um por um. Esse. Você tem 1000 quadradinhos. Você tem que conhecer um por um. Aí você está conhecendo. Você tem que esquadrinhar a sua vida e conhecer essa doença quadradinho por quadradinho. Onde que ela me atinge no pé, onde que ela me atinge na garganta, onde que ela me atinge com a minha irmã, onde que ela me atinge com a minha família, onde que ela me atinge com... aonde que ela me dá alegria, onde que ela me dá tristeza, onde que eu posso... onde que... Tem que entender tudo. Comunidade terapêutica é isso. É oferecer essa oportunidade, ferramenta. Por isso nós estamos gravando, para que vocês possam visualizar isso aí, para quem tem interesse. Nós não vamos pôr boca abaixo. Até falei para a Rosiane, põe todo dia de noite. Falou, Gilberto, eles não aguentam não. Você já fala igual um papagaio cedo. Você ainda quer que eles vão sair tudo correndo e voando daqui. Eu falei, não, então deixa eu só gravar. Porque a minha intenção é boa. Eu quero, como Bill, jogar que tem solução. Existe ajuda, mas tem que esquadrinhar. Quem quiser vencer obsessão e compulsão, tem que esquadrinhar. Do contrário, tira o cavalinho da chuva. Esquece.